Meus amados, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando é o pastor Chico Chagas, da Assembleia de Deus Pão da Vida, da cidade de Mossoró, do estado do Rio Grande do Norte. Na mensagem de hoje eu quero falar para aqueles que estão fora da igreja e aqueles que estão dentro da igreja, para os dois, homens e mulheres, jovens e adultos, que se acusam, que deixa o inimigo apontar o dedo para ele e dizer: você não merece, você é pecador, Deus não escuta a sua oração, não adianta você clamar, Deus não vai te ouvir. Eu quero começar dizendo que é mentira de Satanás. Deus vai te ouvir sim, Deus te ama sim, o sangue de Jesus está sobre a sua vida e não há pecado que o sangue de Jesus não possa encobrir. E todos os teus pecados foram lançados no mar do esquecimento, basta que para isso haja arrependimento. Mas o que vem a ser o arrependimento? O arrependimento é você pedir perdão a Deus por aquilo que praticou e nunca mais fazer, ou se fizer outras vezes, voltar a pedir perdão e procurar se corrigir para não fazer. Espere, e quantas vezes Deus perdoa? Eu não sei, mas com certeza o amor dele é infinito. Pedro, pensando que estava contando uma grande vantagem, disse: Senhor, quando devemos perdoar aquele que nos fere? 7 vezes? Ele achou que 7 vezes era muito. E Jesus disse: não, Pedro. Jesus quis dizer: Pedro, você ainda está com a lei na sua cabeça, do olho por olho e dente por dente. Não, Pedro, não 7, mas 70 vezes 7. Oh, glória a Deus, como é grande e poderoso e cheio de amor o nosso Deus. As pessoas vivem se acusando, arranjando desculpas para ficarem longe da igreja. Há hoje uma igreja fora da igreja, uma igreja de pessoas que são movidas pelo sentimento de condenação, que traz culpa, vergonha e nos coloca para baixo. Muitas vezes nós fazemos coisas que não deveríamos e depois ficamos nos castigando por aquilo. Mesmo depois de termos nos arrependido, por que fazemos isso, hein? Precisamos aprender a ignorar os sentimentos ruins pelas coisas que aconteceram no nosso passado, pois só assim poderemos viver a vida que Deus tem para cada um de nós. Meu amado, minha amada, entenda uma coisa: Jesus veio para te levantar, não para te acusar e te derrubar. Você não precisa levar chicotadas de Deus. É certo que se você é filho de Deus e filha de Deus, você receberá a disciplina do Pai. Mas com certeza Ele não vai te humilhar perante nenhuns, nem ficará apontando o dedo para as suas falhas, dizendo: você não presta. Não! Isso é o diabo quem faz, que coloca você para baixo, te humilhando, te condenando. Ele traz condenação, mas Jesus oferece o perdão. Ele coloca confusão no seu coração, mas Jesus oferece a paz. Toda vez que pecamos, o Espírito Santo nos convence. Mas o diabo tenta nos acusar e nos condenar, e isso faz com que fiquemos fracos, presos a um ciclo de pecado que se renova a cada dia, de acusações, achando que a nossa oração não vai ser ouvida. E muitas vezes paramos de orar, paramos de falar com Deus, porque o inimigo está dizendo que Ele não vai nos ouvir. É mentira dele. Há alguns anos eu estava muito distante da vida cristã, e isso me deixava muito mal, pois eu pensava que ninguém enfrentava as mesmas lutas que eu enfrentava naquele momento da minha vida. E tudo que eu mais queria era ouvir uma pregação, uma palavra amiga dizendo: ei, você que se sente fraco, saiba que você não está sozinho. Eu entendo você. Eu sei que realmente é difícil negar as vontades da carne, mas estarei orando por você e Deus te dará forças para vencer tudo. Mas infelizmente, tudo que eu via ao meu redor eram pessoas aparentemente santas, que se mostravam intocáveis e que diziam que nunca devemos pecar. A mensagem que elas pregavam estava correta, mas por mais que eu tentasse, a carne era mais forte do que eu. Então o que eu fiz? Procurei buscar mais a Deus. E fui percebendo que quanto mais eu caía, mais a graça dele e o seu amor enchia o meu coração. Não que eu tivesse me apoiado nisso para pecar, como diz em Romanos 6, 1-2, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde em nós? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Que palavra linda, né? Mas o que quero dizer é que a graça de Deus vinha forte sobre mim e vem forte sobre você, justamente quando eu mais estava fraco, precisando, necessitado, abatido, triste, me sentindo sozinho. Deus estava ali. Acredito que Deus não estava apoiando as minhas atitudes, claro que não. Mas Ele sabia que me condenar por meus erros não levaria a nada a não ser a condenação. Deus sabia que eu estava lutando e querendo a libertação daqueles desejos carnais, e tudo que eu precisava era do seu amor para ter forças e sair daquela situação.
Hoje, graças a Deus, eu aprendi que estender a mão a alguém que cometeu erros é muito melhor do que condená-la. Com certeza a compaixão cura mais do que a condenação. Eu não sei, meu irmão e minha irmã, como está a sua vida agora. Talvez você já venha se culpando há muito tempo, mesmo tendo sido perdoado por Deus. Por isso eu quero incentivá-lo a não aceitar mais a condenação. A Bíblia, a palavra santa de Deus, nos ensina claramente que Jesus já nos libertou da dívida que nós tínhamos, morrendo por nossos pecados e vencendo a morte. Ele venceu a morte por nós. E hoje, se crermos nele de todo o coração e obedecermos às suas palavras, seremos totalmente livres do pecado. Eu estou dizendo totalmente livres, graças a Deus, que através de Cristo podemos ter uma vida cheia de paz, de alegria. Essa vida já está disponível para mim, para você. E tudo o que precisamos fazer é acreditar e receber. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você só precisa estar em Cristo Jesus. Olha o que está escrito em Apocalipse 12, versículo 10. Então ouvi uma grande voz do céu, que dizia: agora é chegada a salvação e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Você tem alguém que vela por você. Antes de voltar para Jesus, eu vivia muito triste, muito abatido, achando que Deus não ouvia minhas orações. Depois que voltei para Jesus, um dia eu me peguei sentado na minha cama de manhã bem cedo, um dia domingo, chorando. Estava em prantos. E eu dizia: Senhor, por que o Senhor deixou andar tanto fora dos teus caminhos, Pai? Por quê? Agora eu já tenho 50 anos, por que o Senhor não aproveitou a minha mocidade, a minha jovialidade, a minha energia para trabalhar pelo teu reino? E naquele exato momento Deus usou meu irmão Raimundo Nonato, que é pastor da Assembleia de Deus, lá em Belém do Pará. E ele me liga naquele momento, e ele fala comigo, eu em prantos. Eu disse a ele que estava falando com Deus e dizendo aquilo. E ele disse: meu irmão, a parábola da vinha diz que aqueles que começaram cedo e aqueles que entraram tarde receberão o mesmo galardão. Deus permitiu que você andasse distante de Deus, que você pecasse tanto, que errasse tanto, para que um dia você pudesse compreender o pecador. Hoje eu sou pastor, e quando chega um pecador na minha igreja, ou quando eu vou pregar em alguma outra igreja, eu olho para o pecador e acredito, irmão, estou falando do fundo do meu coração. Eu não vejo nele os pecados, mas vejo aspergido sobre a sua vida o sangue poderoso de Jesus Cristo. Glória a Deus.